eu acho que vocês vão precisar aceitar aí. Não sei se vai aparecer uma solicitação para vocês concordarem em gravar. Apareceu alguma coisa, mas sumiu rápido aqui da minha tela. É? Não pediu um ok, não? Não. Mas eu nem consegui ler o que é. Não? Eu acho Gente, que vamos. vamos trabalhar, que hoje tem muita coisa para a gente falar, né? No último encontro, a gente começou falando sobre obesidade, né? E é importante começar um desafio focado em emagrecimento falando sobre obesidade, até para a gente pensar em estratégias, tratamento e prevenção, né? Me conta, assim, se vocês conseguiram ler o texto, se deu tempo, se não deu, se deu tempo de fazer alguma pesquisa sobre obesidade. Bom, Eu, li, eu, né? eu... Peraí, alguém começou a falar? Pode falar. Eu dei uma lida no texto que você mandou, foi bem aquilo que você passou, né, semana passada, e eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha sobre um ponto da obesidade também. Ah, compartilha com a gente, Bruna. Tá, vamos lá. Eu trouxe a questão da obesidade de uma característica que eu tenho visto muito ultimamente, que é a questão do glamour da obesidade. Muito bom, muito bom. Que é um assunto até um pouco polêmico, e inclusive um pequeno texto que eu li fala assim que tratar a obesidade da forma que ela tem que ser tratada não significa ser gordofóbico, não significa gordofobia, né? Aí eu fiz um resuminho aqui, assim, básico. Inclusive, o Tico fez uma postagem sobre isso, acho que semana passada, se eu não me engano, no Instagram, sobre essas questões da obesidade, né? Que é uma doença, que é questão de saúde e tudo mais. E aí, assim, uma coisa que estava na postagem dele também um pouco é a questão, tipo, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Não, não existe gordinho saudável, né? Não existe alguém que está acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade que seja saudável. Só um instantinho. Boa noite, Vanessa. Ei, Vanessa. Então, aí o ponto que eu trago é o seguinte: a gente falar sobre obesidade hoje, ela está trazendo muito para a gente a questão da gordofobia e a glamorização da obesidade, aquela questão tipo assim, não, eu sou feliz como eu sou, eu aceito meu corpo. Mas isso não significa que é você aceitar a obesidade, que a obesidade é uma coisa normal, né? Exato. E aí, o que eu entendo sobre o eu aceito o meu corpo, eu sou feliz com o meu corpo, é em relação àquele padrão inalcançável de corpo que a gente vê aí pela mídia, por todas as revistas, das modelos, que é aquele corpo impecável, sendo que, sei lá, 2% da população consegue ter aquele corpo, né? Então, a questão do eu aceito o meu corpo do jeito que é, o empoderamento do meu corpo, é a questão de eu aceitar ele do jeito que ele é, como ele é, da estrutura dele, né? E não eu querer ter um objetivo que é ser um palitinho magrinha, sendo que meu corpo não suporta isso. E é um padrão estético inalcançável por 99% das pessoas, né? Então, eu sou bem atenta em relação a isso. Inclusive, há uns dias, assim, de um tempo para cá, a gente vem vendo muitas essas revistas, não é revista mais, né? Agora são sites, né? Esses sites, assim, de beleza, esses sites de fofoca, essas páginas do Instagram. E tem uma mulher que ela é obesa, né? Que era a tal da dançarina da Anitta,
E aí saíram matérias dela, assim, dela de biquíni, e a matéria, a manchete da matéria era fulana exibe corpo em forma e saudável. Era verdade. Assim, surreal, né? Mas isso é aquela questão que é a apologia à obesidade para mim. Isso é a apologia à obesidade, é querer te enfiar que aquilo ali é bom, que aquilo ali é bonito e que tá tudo certo se você for daquele jeito. E não é isso, né? Não faz parte. Então é isso, é mais ou menos isso assim que eu trouxe pra gente, que eu olhei, que é uma coisa que me chama muita atenção e que eu sempre presto muita atenção nisso. E até porque, assim, não é que a gente está falando que é feio ou que é bonito ser obeso, é que não Exatamente. do mesmo jeito que uma pessoa com câncer, eu preciso aceitar o meu câncer, eu não vou fazer nada com isso, eu vou conviver com isso. Nunca, gente. Uma pessoa que sabe que está com câncer, ela vai fazer de tudo, ela vai buscar tratamento, ela vai ficar super mal, porque ela sabe que ela está doente. E muitas pessoas veem algo que parece que a gente não pode falar, né? Falar de obesidade com um obeso. Muitas pessoas acham que é uma ofensa. E não é que é esse rótulo para ofender, é uma maneira, um diagnóstico de uma doença, é um processo inflamatório. Então, a partir do sobrepeso, a pessoa tem comprometimentos, né? Se eu chegar para uma pessoa, o exemplo que eu dei, que está com câncer, nossa, ele está com câncer, é a realidade da pessoa. Sim. Ela vai aceitar isso, porque ela aceitou o diagnóstico dela. Quando a gente não aceita o estado em que nós estamos, a gente fica confrontando, tentando se adequar aos modelos. Um corpo obeso pode ser um corpo bonito, assim como um corpo magro pode ser um corpo bonito. Mas a questão principal é a saúde, né? É o comprometimento de saúde, né? Exatamente. Disso que a Bruna trouxe. Nossa, sensacional. E como todas as outras, é uma doença, né? Assim como o alcoolismo é uma doença, assim como você falou do câncer e tal. E a gente tem que ter a empatia de saber que aquela pessoa não está naquela condição por uma escolha própria, né? Porque isso é uma doença. Então, assim, eu não acredito que uma pessoa escolha não ser saudável, escolha ser obeso, por simplesmente, eu quero ser assim, eu vou ser assim. Não, eu acho que existe um processo de doença mesmo, é uma doença, e existe um processo do qual aquela pessoa passou para chegar ali. E isso tem que ser tratado, isso não pode ser glamourizado. Isso não pode ser, assim, bem visto. E tem que ser falado. E é aquela coisa, né? Isso não é gordofobia. Nós não estamos sendo gordofóbicos porque nós estamos falando disso. Nós estamos tratando de um assunto que existe, que é real e que faz muito mal para muita gente, né? Muita gente tem uma vida aí muito, muito ruim por conta dessa questão. E a gente tem aí um outro lado também que entra. Aí eu vou ser um pouquinho mais teórica da conspiração, assim, vamos falar, que a gente tem toda uma outra rede por trás que quer fazer o quê? Que quer te incentivar a consumir todas aquelas coisas, né? A fazer ali o mercado girar, ao mesmo tempo que ele está te vendendo, que ele quer te vender um fast food maravilhoso, ele está te enfiando um remédio de emagrecimento. Sabe, ali no patrocinado ali do Instagram, ali tá passando remedinhos de emagrecimento para você. Na página seguinte vem um fast food maravilhoso, vem um McDonald's maravilhoso. Enfim, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Nada aparece por acaso e é tudo uma cadeia. Então, assim, a gente tem aí uma coisa, um peso muito grande quando a gente pensa em que as pessoas estão aceitando a obesidade como uma coisa normal. Existe uma coisa muito pesada por cima disso, né? Porque tem um incentivo enorme para o uso do fast food, né? Até o iFood, né? Como que ele está sendo propagado,
As pessoas entram, elas comem primeiro por aquilo que elas estão vendo, pelo visual. Os shoppings, antigamente, a praça de alimentação era um lugar isolado, você tinha que andar para você ter acesso à comida. Hoje, no shopping, tem comida para tudo quanto é canto, né? Tem o McDonald's, está lá, tem um monte de coisa espalhada no shopping todo, e aquele cheiro, e é o trabalho com as cores, para chamar a atenção das pessoas, né? Exatamente. Então, Lá nos Estados Unidos, quem administra isso é o FDA, é o Foods and Drugs Administration, né? Foods and Drugs, comidas e drogas. Então, a mesma galera, é a galera dos, né, como é que é, da Big Pharma, né, que produz medicamento, e a galera que produz alimento. São todos farinha do mesmo saco. Então, produzem alimentos que não são bons para o nosso organismo, que nos inflamam, nos fazem ter doenças, para a gente ir lá e consumir um certo tipo de medicamento, que ele vai ali amenizar, mas não vai te curar, porque você vai voltar a comer mal de novo e vira um ciclo vicioso eterno. E tem essa política aí de aceitação de coisas malucas, no Brasil tem muito isso, de normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas nunca. A pessoa ela é obesa, a gente tem ali o discernimento e a capacidade de entender, de aceitar, de não criticar, mas dizerem para a gente que é saudável você ser daquela forma e normalizar isso, isso é absurdo, né? Igual outras coisas que normalizam no país que não tem como a gente lucidamente achar que é normal. Não é normal. A pessoa quer ser assim, ótimo. Cada um tem a sua cabeça ser o guia, né? Mas esse fato de a mídia querer normalizar essas coisas e empurrar isso goela abaixo é um tanto estranho. E isso impede, inclusive, muitos obesos de buscar tratamento, né? Porque fica naquela, todo mundo tem que me aceitar, ninguém pode falar comigo que eu sou gordinho, que eu sou aquilo, então tem que me aceitar, meu corpo, a minha regra, eu sou assim, eu sou feliz. Tá, mas será se você está com saúde, né? A gente falou aqui que às vezes, mesmo, né? às vezes tem gente que é magro, mas não está saudável, que se alimenta mal, que não pratica nada. Tem gente que às vezes tá acima do peso, mas acaba estando saudável, né? Mas igual esse exemplo que a Bruna trouxe, nossa, é um negócio bizarro. A manchete, né? Que como é que é? Expõe glamour como é que é? E boa forma. Saudável e boa forma. Caramba, é um trem absurdo. Nossa, depois manda lá no grupo pra gente, Bruno. Essa moça é a Thaís Carla, o nome dela é Thaís Carla. Ela é famosa porque ela é dançarina da Anitta. Como? Depois você manda lá pra gente no grupo. Tá, mando, vou procurar. Quem não tá aqui para acessar depois, pra gente ver também. A gente até discute lá também, né? Conceição e Vanessa, e o que vocês estão achando do que a Bruna e o Tiago, né? André estão falando? Na verdade, o que eu percebo é que a gente está sempre cercado de armadilhas, né? E o texto, né, sobre essa obesidade e emagrecimento, ele reflete muito que alguns têm, a gente foge às vezes para alimentação, né, para qualquer tipo de coisa, para acabar com a sociedade, né? Alguns fogem para o álcool, né? E assim eu estava pensando, né, às vezes quando eu estou passando por um processo assim que eu estou muito preocupada, eu preciso, estou me sentindo meio estressado, alguma coisa, às vezes eu saio para andar um pouquinho. E às vezes no caminho eu sempre encontro uma lanchonete, o cheiro do pastel, um lugar que você entra, que vai ter ali um fandango da vida, um chique. E me chamou a atenção até pelo que ela estava falando aí agora, que eu estava acompanhando o serviço da minha empresa lá no Minas Shopping. E aí eu tinha um casamento para ir no final de semana na minha cidade, eu falei, vou aproveitar que eu estou aqui e vou por alguma coisa, né? Para dar de presente no horário de almoço. Aí eu entrei na Americanas. Né? Aí entrei na Americanas, que era pertinho assim, estava olhando, e não sei se vocês conhecem bem, né? Não sei nem se todas as americanas são assim. A armadilha que é para você chegar no caixa. Aí eu achei interessante que tinha um senhor, né, que estava na minha frente, parece que ele tinha ido comprar alguma, estava com as cuecas, uma calça jeans na mão, e a fila estava muito grande.
Na hora que ele chegou no caixa, ele estava com chocolate, biscoito, bala. Assim, ele cria um corredor para ser uma armadilha mesmo. Aí tinha uns adolescentes que estavam fazendo algum curso, alguma coisa por lá também. Enfim, a menina começou pegando chocolate, chegou lá no final, tava com os braços assim, abraçados de coisa para poder. Então, lidar com essas armadilhas também é algo de consenso que é importante, né? E fala bastante disso, né? Enquanto que você usa o alimento como um reforçador negativo, assim, e você não percebe que ele é. Então, você fala, não, vou comer só eu vou comer só um salgado. Aquele salgado vai vir acompanhado de refrigerante, né? E assim você vai criando esses vícios, né? É igual a rapadurinha depois do almoço, né? Uns vão no café, outros vão na rapadura. É. Então, eu acho que a gente está para essa questão das armadilhas que a gente encontra como refúgio para essa ansiedade que às vezes a gente passa. O estresse, né, a preocupação, né? Às vezes você sai para pensar alguma coisa, tem uns que vão acender um cigarro, né? Uhum. Nossa, sensacional essa análise crítica, né? Até para a gente pensar duas vezes quando a gente se render a esses gatilhos, né? E a gente acha que a empresa está fazendo bem para a gente, né? Disponibilizando tudo ali próximo da mão, enquanto na verdade está fazendo mal para a nossa saúde, né? Adorei sua colocação, viu, Conceição? Super pertinente, principalmente para o nosso grupo, né? Quem mais quer falar? Polly quer falar? Vanessa? Acho que agora é eu, né? Tudo bem com vocês? Boa noite. Desculpa o atraso, viu? Então, sobre o que vocês estão falando aí, eu acompanhei um pedacinho, né, que a Bruna e o André estavam falando, eles sempre trazem muito conhecimento, tá? Esse casal aí são exemplos. Eu acompanhei um pouco dessa parte que a Bruna está falando de tanto eles exaltarem a obesidade, colocar isso como normal, mas eu vivi num meio que a busca do corpo perfeito também era normal, sabe? E eu acho que é os dois extremos. Porque quando se busca muito também pelo corpo perfeito, e aí você não come nada, e aí você treina muito, e você deixa de ter uma vida normal, eu vejo que isso atrapalha muito a vida também. E eu vivi nesse meio, né? Quando o Tico participou do fisiculturismo, e eu já compartilhei com vocês, né, que eu sofri preconceito, porque eu não era da área como ele, e além de não ser da área, eu não estava no peso ideal. Então, por um tempo, eu consegui manter esse peso, consegui ficar com o corpo até razoável, que para mim já estava muito bom, mas eu vi que para eles nunca ia estar bom, sabe? Para o pessoal que malha, para o pessoal que corre muito atrás do corpo perfeito, parece que isso nunca vai estar bom, não é só questão de saúde, é correr atrás, sempre tem que melhorar, sempre tem que melhorar. E aí eu vejo que é um extremo disso que eles comentaram da menina que tá gordinha, e eles estão falando, a menina tá gordinha, mas tá saudável e tal, né? Aí fica esse extremo. Então, assim, às vezes que eu consegui emagrecer, eu vejo que eu não consegui manter por causa disso também. Porque quando você restringe muito, você não consegue manter por muito tempo, né? Uma restrição muito severa. E aí vira uma dificuldade muito grande para você conseguir manter isso. E aí hoje eu fui pesquisar um pouco sobre né, o que você pediu e a gente vê. E uma coisa que eu achei interessante quando você busca, principalmente no Google, quando você busca tratamento sobre a obesidade, uma das primeiras coisas que fala é a terapia, né? Comportamental. E antes eu não sabia que tinha essa terapia própria, apropriada para isso. A gente sabe que a gente come com as emoções, mas até então a gente sabe, mas eu acredito, eu não sei se para vocês também é assim, mas para mim era algo um pouco distante, assim. Nossa, eu tenho que tratar com terapia,
porque eu tô comendo minhas emoções, sabe? E aí eu via mais que era uma falta de constância e ficava me culpando o tempo todo. Ah, eu tô assim porque eu quero estar assim, porque eu não quero melhorar. E aí, se a gente for analisar a fundo mesmo, não é porque a gente não quer, é porque existe uma dificuldade mesmo. Igual o dia que eu falei com a Polly, eu falei, não é que a gente não precisa da Polly. Você lembra, né, Polly, que eu falei? Eu falei, é porque a gente sabe o que faz mal, mas a orientação da Polly vai ser óbvia, né, que muito bem-vinda, porque ela vai nos orientar certinho. Mas, assim, no fundo, eu quis dizer que o quê? A gente sabe o que faz mal, né? Por que a gente não consegue tirar, né, totalmente da nossa vida o que faz mal, o que a gente vê que é vício, entende? E aí a gente vive, assim, com essas emoções e eu acredito que a gente vai se encontrar, né, nesse tempo que a gente vai passar junto. Eu estou acreditando nisso. Que a gente vai se ajudar, né? Uhum. E tá gostoso, porque no início tá todo mundo carregado com uma expectativa, uma ansiedade, isso é bom demais. Então a gente já começa a todo vapor, né? É isso mesmo. É isso. Ótimo, Vanessa. Que bom que você fez essa pesquisa. Muito legal. Que eu falo que a TCC é referência para trabalhar não só transtornos ansiosos, depressivos, autoestima, mas também transtornos alimentares. Mas que ótimo que você encontrou isso, né? Você pesquisando. Que aí já afirma ainda mais, né? O quanto é o padrão ouro para a gente trabalhar o que está por detrás do ato de comer. Pode falar, Polly. Me desculpa de interromper, né? Gente, muito legal mesmo o que vocês trouxeram hoje aqui. Assim, a obesidade, sim, é uma doença, gente. A gente não pode normalizar isso, porque a obesidade é uma doença. E, assim, essa questão, né, que a Bruna e o esposo falou, o pessoal fala, né, que mas eu estou acima do peso, mas meus exames bioquímicos estão todos normais, né? Mas aí a gente vai olhar os sinais e sintomas, né? É uma pessoa que não dorme direito, né? Tá sempre estressado ou tem, né, oscilação aí de humor. Então, assim, não é apenas os exames bioquímicos que a gente vai, que nós vamos, né, usar aí como parâmetro, né, para que essa pessoa está ou não saudável. E o mesmo também acontece quando a pessoa está abaixo do peso, né, ou com um corpo, né, assim, vamos dizer, magro, né, que é o padrão aí, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas estão sim nesse padrão, mas às vezes está com um percentual de gordura elevadíssimo, que também não é interessante, que pode gerar alguma síndrome, né? Pode ter aí uma dislipidemia, né? Então, assim, tem que avaliar todos esses fatores, não só olhar isoladamente, né? Eu achei muito interessante o que vocês trouxeram aqui hoje. Muito bom. Parabéns. Eu quero só fazer uma observação que há pouco tempo eu fiz exames, né? E eu tô bem acima do peso, como eu já comentei com vocês, eu tô com peso da gravidez, né? E há pouco tempo eu fui fazer os exames e eu sempre falava isso, eu tô gordinha, mas eu tô saudável. Aí o último exame que eu fiz, eu tava com colesterol alto. Aí tava assim, não tava muito alto, mas tava alto. E aí essas questões corporais que você comentou sobre dormir mal, dores no corpo, né? Aí o nutrólogo até falou comigo, não, seu corpo tá todo inflamado. Aí quando eu comecei a fazer atividade física que o tipo, às vezes ia passar um óleo, alguma coisa para tentar aliviar, eu não conseguia que ele encostasse. Por exemplo, nas minhas costas, por exemplo, que eu tenho muita tensão, que a postura tá muito ruim, né, também. E aí tudo isso ao fato, né, de estar obesa. Sim, inflamada, né? Exatamente. E também eu acho que entra a questão do psicológico também, né? Porque, assim, você pode estar você está acima do peso, seus exames estão bons, mas você não dorme bem, você não é feliz, vamos falar assim,
porque tudo que você veste não serve, você vê só pessoas magras ao seu redor. No Instagram. O Instagram é só felicidade, todo mundo feliz, e todo mundo comendo, e assim, como é que tá? Como é que tá ali o seu psicológico, o seu emocional? Você é feliz mesmo nessa situação? Sabe, assim, não, vamos puxar para o físico mesmo, para o estético. Como que é? Você é feliz mesmo? Você acha bonito? Você se acha bonita? Então, isso manda muito. A questão de ter do padrão de beleza inalcançável, ele quebra muita gente nisso aí, né? Porque a gente não está satisfeito, nunca está satisfeito com o corpo. Sempre tem que melhorar uma coisinha aqui, a gente sempre olha ali a Gisele Bündchen e fala, nossa, mas por que que minha bunda não é igual a dela? Por que que minha barriga não é igual a da fulana? Mas nesse ponto a gente tem que ser feliz com o nosso corpo e aceitá-lo. Mas e quando você está muito acima disso, como que é? Porque o que a gente pode até, assim, né? O que pode muito acontecer são as pessoas levantarem essas bandeiras e falarem que eu estou feliz com o meu corpo, seja feliz com o seu, mas o travesseiro à noite na cama é que sabe, né? Como que está a situação ali do psicológico, como que está realmente essa aceitação, né? Isso também pesa muito em cima da gente, principalmente mulher, né? E, Bruna, aproveitando assim o gancho com a sua fala, que seja para nós que estamos aqui, para as meninas que ainda vão ver a aula gravada, um grito de resistência mesmo, né? Para a gente se unir, para resistir, inclusive. É desconfortável estar falando de algo que está nos afetando no momento, né? Então, eu sei que não é fácil para vocês que querem ter um objetivo, criar um novo hábito, está se submetendo a um grupo, participar e conversar com um profissional. Muitas pessoas acessaram, às vezes, uma resistência inicial, uma insegurança, né? Uma angústia, né? Nós tem que falar das emoções. A Vanessa, né, disse agora, eu não sabia que terapia ajudava nisso, né? Que seja esse nosso grito de resistência para a gente continuar esse grupo terapêutico para falar sobre isso, para a gente se ajudar. Porque tem um monte de gente achando que é totalmente o contrário disso, né? Que o caminho não é buscar ali pelo tratamento, que o caminho é pregar esse glamour, né, da doença. Exatamente, a gente não tem que ter, assim, aquele pensamento de que eu nunca vou conseguir ser daquele jeito, né? Eu nunca vou conseguir ter aquele corpo, mas isso não pode ser um empecilho para a gente sempre melhorar, né? Para a gente sempre, por exemplo, igual na semana passada a gente conversou, a maioria do objetivo das pessoas que estavam no grupo não era a estética, né? A estética seria uma consequência, mas não era o objetivo, era a saúde. Então, mesmo que não seja o seu primeiro objetivo, ele vem ali acompanhado da sua saúde. Se você puder estar melhor do que você está hoje, por que não? Não tem ninguém que não queira melhorar, não é? Não tem ninguém que não queira melhorar, estar melhor do que está hoje. Então, eu acho que, assim, é a questão da aceitação mesmo e deixar um pouquinho a hipocrisia de lado aí e parte para cima, né? Porque senão a gente fica estagnado aqui, só reclamando e chorando e não resolve nada. Sim, e a gente vai... Eu vejo também, assim, que quando a gente já tentou e não conseguiu, aí eu acho que vira uma fala um pouco de defesa, assim. Ah, não é mais o corpo perfeito, é saúde e tal. Mas eu acho que, assim, eu falo por mim, de se esconder um pouco atrás disso, sabe? Ah, não quero mais o corpo perfeito. É claro que a gente sabe que, assim, eu não busco mesmo, porque eu sei que para ter como eu compartilhei com vocês os extremos, e eu vi que as pessoas, para ter o corpo perfeito o tempo todo, para mim, chega a ser sofrimento. Você não poder comer nada que você gosta, e você treinar o tempo todo. Eu acredito que tem que achar o quê? Um equilíbrio. Por quê? Porque a gente não é atleta, porque a gente não está participando de um fisiculturismo, né? Eu acredito que tem todas essas coisas. E aí achar o equilíbrio nisso, né? Porque eu vi a parte do extremo de, assim, de meu corpo tem que ter tantos por cento de gordura, e aí eu vivi a obesidade, saí dela e voltei para a obesidade de novo, né?
E são os paralelos. Então, assim, eu vejo que quando eu falo, eu tô no grupo, mas eu tô por saúde e tal, eu acredito que é um pouco também se escondendo. Tipo assim, se eu não tiver resultado, ninguém vai me cobrar, né? Eu já falei que eu não quero o corpo perfeito. Então, você já está começando a enfraquecer algumas crenças, né, Vanessa, que estavam servindo aí de bengala. Vamos deixar de ser hipócrita, né? E é verdade. E uma coisa assim, eu tenho colocado isso até em ação, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser coerente na nossa vida, a gente tem que ser coerente com a comida também. Porque como que eu vou, igual eu prego o evangelho, né? Meu esposo também prega o evangelho, e aí a gente está sendo a gente não, porque ele não tá, né? Eu estou sendo descontrolada com a comida. E aí eu estou falando com o Senhor, falando, Senhor, me ajuda, porque eu preciso controlar isso, eu preciso ter uma constância. E aí eu aprendi que eu posso colocar isso em oração também, igual outras áreas da nossa vida. Porque se a gente desconta a emoção na comida, a gente tem pessoas que vai descontar na bebida, nas drogas, vai descontar em outras coisas. Então eu vi que é um descontrole também, né? E a glutonaria também é pecado. Então, assim, eu falei, Deus, o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me ajudar. E aí veio vocês, né? Apesar que foi o Tico que me colocou, mas assim, eu vejo que é um sinal. É um Com sinal. certeza. Gente, super produtivo, né? Depois o pessoal que assiste a aula comenta lá no grupo também, né? O que tá achando da nossa discussão. Super rica, né? Nossa discussão. Eu vou compartilhar a tela para continuar aqui com vocês. Para a gente falar sobre. Continuar falando sobre obesidade, entrar em um pouquinho em pensamento sabotador. Vocês estão conseguindo ver a tela? Uhum. Porque quando eu compartilho, eu não consigo ver vocês. Aí eu vou passando aqui. Ela só fica pequena. Tá pequena para vocês? Para mim tá, mas eu consegui aumentar. Consegui dar zoom. E para as outras? Hã? Tem um bebê gordinho. Para todo mundo tá pequena a tela? Hã? Gente, não estou escutando vocês, porque eu não estou vendo vocês. Ah, tá. Sim, eu tô aqui fazendo joinha para você, mas estamos vendo. Foi modo apresentação, né? Modo apresentação? Como é que eu faço isso? Peraí. Embaixo. Parar de compartilhar. Você está apresentando para. Não, mas você pode compartilhar. No PowerPoint mesmo. Tá. E aí vai abrir a apresentação mesmo em si. Ainda tá. Sim? É isso? Para mim tá travando. Meninas? Isso mesmo. Ó, a gente começou, então, falando sobre definindo a obesidade, falando sobre algumas causas, os fatores de risco, né? Sobre o diagnóstico, o que é conceitualmente, quando é que a gente sabe que a gente está obeso, né? Tem muito a ver ali com o índice de gordura, né? Com o nosso IMC, quais são as consequências da obesidade e a prevenção é o que o grupo se propõe, né? Como a gente falou no primeiro encontro e hoje a gente também falou disso, eu vou passar bem rapidamente para a gente introduzir os pensamentos sabotadores, mas se alguém quiser falar durante a minha fala, eu vou pedir para abrir o microfone e falar, porque eu não consigo ver vocês, tá? Obesidade, então, nós vimos que é o excesso de gordura corporal acumulada no nosso organismo e que afeta a nossa saúde, né? E que atinge qualquer pessoa, né? Homens e mulheres, né? E que, de acordo com o grau de obesidade, pode, então, levar até a morte. Na pandemia, a obesidade foi um dos casos de maior risco, né? Um dos casos, a obesidade nas pessoas foi o maior fator de risco aí de morte. Várias pessoas, né? Morreram por Covid devido a já estarem aí num grau de obesidade, né? Fator de risco para desenvolver a obesidade é ter uma vida sedentária,
De acordo com a moradia também, morar na zona urbana aumenta fator de risco para a obesidade, porque, assim como a Bruna disse, o fast food está mais acessível. Na zona rural, nós temos alimentos mais naturais, né? Mais o consumo ali da terra. Na zona urbana, você vê uma lanchonete para cada canto. Santa Luzia, gente, não tem shopping. Para eu ir no shopping, eu tenho que ir no centro de Belo Horizonte, né? Quem está em Belo Horizonte, aí em Betim, quando eu vou aí, tem trocentos shopping, né? Tem um monte de shopping. Então, quanto mais urbanizado é a área onde a gente vive, mais acesso a comidas pobres, ruins, né? Digamos assim, ruins em valor energético, né? Em vitaminas, né? O que eu queria falar. Grau de informação dos pais, né? A gente vê na literatura que é fator de risco também. A informação dos nossos pais não tem a ver, gente, com grau de escolaridade, é grau de informação. A Bruna e o André, sabendo do que a gente está conversando nesse grupo aqui, não sei se vocês são pais, mas tendo acesso à informação que não é bonitinho criança ficar com bala, com pirulito, que até os 2 anos de idade a gente não insere de maneira nenhuma açúcar na alimentação das crianças, eles já vão criar os possíveis filhos, se é que eles querem ter filhos assim, né? Sim, seremos os pais chatos que não deixam dar uma bala para criança. Isso, pois é, eu serei assim. Fatores genéticos. Cocalizinha para ele, né? A Bruna já fala isso há muito tempo. Pois é, não tem nada de bonito nisso, né? Ela não nasce sabendo o que é doce, né? O que é bala. Não. A gente é que acaba entupindo a criança dessas coisas. E eu não sei se vocês sabem, o padrão alimentar de uma criança até os 2 anos de idade vai ser prevalente na idade adulta e para o resto da vida. Uma criança que começa comendo doce até os 2 anos, ela não conhecia isso, como o André acabou de falar, e vai ser difícil demais. Porque, gente, na adolescência vai ser inevitável a criança acessar doce, chocolate, quando ela começar a ir para a escola. Para que antecipar isso, sendo que os primeiros hábitos que nós adquirimos no início, nos 2 primeiros anos da nossa vida, vão nos acompanhar o resto da vida, né? Está associado também a fatores genéticos. Então, se você tem familiares aí com obesidade, a chance de você nascer com uma predisposição genética para desenvolver obesidade também é grande, né? O que não é só isso, tá? Que vai gerar obesidade, é uma soma, né? Vamos pensar assim. Obesidade é como uma receita de bolo. Você vai fazer um bolo de chocolate, você tem que colocar chocolate, farinha, ovos, leites. Isso tudo vai desencadear a obesidade. Um ovo sozinho não vai desencadear a obesidade. Só o fator, por exemplo, morar na zona urbana, não quer dizer que vai desencadear obesidade, mas a soma de vários fatores. E gravidez também é fator de risco, né? Porque altera muito o padrão alimentar ali da mulher, e menopausa também, porque tem muitas alterações hormonais, né? Eu peguei esses dados, eu quis pegar os mais atuais. Bruna, se tiver Poliana, quer dizer, se tiver alguma informação aqui inconcisa, você me fala, tá? Mas hoje a gente está considerando pela Organização Mundial de Saúde, acima de 25 e do IMC, sobrepeso de 25 a 29,9, e de 30 até 34, obesidade grau 1, 35 a 39,9, grau 2, e maior que 40, grau 3. As consequências da nossa saúde. Nós temos tanto alterações fisiológicas, porque pode vir colesterol alto, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes, quanto alterações socioeconômicas e psicossociais. Por quê? Porque várias empresas, tá? Eu trabalhei em RH, não sei se eu comentei com vocês, uns 6 anos, tinha cargo que eu não podia contratar obesos. A empresa, nossa, é por isso que eu saí de RH. A empresa, ela me proibia de, quando o candidato que era obeso chegasse para a entrevista, dependendo do cargo, principalmente se era para auxiliar de produção, carregar peso, porque o histórico desses funcionários na empresa é um histórico de afastamento, a pessoa entrega mais atestado, sai mais. Então, gente, olha o impacto de saúde pública que gera.
Muitas pessoas. Um paciente hoje falou comigo que ele não pega ônibus, que ele fica com vergonha, que ele não sabe se ele consegue passar na roleta. E, de fato, acho que ele não consegue. Então, olha até a estrutura da nossa sociedade que não está preparada, né, para as pessoas com essa doença. E o isolamento social, quantas pessoas deixam de sair de casa, deixam de ir no casamento porque não achou uma roupa legal, deixa de ir na academia porque vai chegar e vai chamar atenção, todo mundo vai olhar, né? Além, né, de ser, tem uma grande prevalência de pessoas com obesidade terem como comorbidade, adquirirem depressão, né, e baixa autoestima. O que fazer, nós sabemos, é uma dieta alimentar equilibrada, atividade física e um modo de vida saudável. Foi o que a gente falou desde o primeiro encontro, né? E a diferença do nosso grupo é pensar nos conceitos que a psicoterapia cognitiva tem para nos ajudar, para mudar a nossa maneira de pensar em relação à nossa alimentação. Pensando, então, gente, agora sobre pensamentos sabotadores, que é a continuidade, né? É um tema amplo, a gente vai ficar uns 3 encontros falando sobre isso, mas eu quero fazer essa introdução aos pensamentos sabotadores, tá? Antes de continuar, alguém quer falar algo mais sobre o módulo obesidade, que foi nosso primeiro módulo? Uma coisa, a transparência está passando para você, do slide? O meu está travado aqui como módulo ainda mesmo. Eu não entendi. Travou? O slide? Deixa eu parar a Agora, apresentação. agora Estava não, agora travado mudou. para vocês? Vocês não estavam vendo a tela? Parece que seu slide está parado, não está avançando, não. Ai, gente, agora que vocês me falam, vocês não viram nada? Mas vocês escutaram eu falando. Ficou parado no primeiro Deu slide. para Mas deu para entender. deu para entender o que você falou. Deu. Ô, Jesus, deixa eu ver se eu consigo apresentar de uma Tá maneira... no mudo, Vanessa. E agora, tá dando? Tá, módulo 2, pensamentos sabotadores. Passa para o próximo. Ah, agora eu vi. Pensamentos sabotadores. Eu tô E falando o que eu tava próximo? vendo a listinha, achei que era para ver a listinha mesmo. Passa para o próximo slide. Já passei, não deu, não? Não, continua na mesma página. Módulo 2, pensamentos sabotadores. Ai, ai. E aí? O que eu faço? Você colocou em modo apresentação? Vai ter que abrir em cada um, será? Cada hora que abrir não vai passar a página? Abre lá de novo no PowerPoint e apresenta. Ah, então, peraí. Deixa eu abrir de novo. Abrir no PowerPoint, voltar. Deixa eu fazer um comentário enquanto você abre. Você está falando aí da sociedade não estar preparada, né? Do preconceito e tal. Esses dias eu estava conversando com a menina, aí eu não sei se vocês já ouviram essa frase, o pessoal fala assim, a menina falou comigo brincando e eu fiquei... Não, para mim não apareceu nada, não. Aí eu fiquei olhando para a cara dela, que ela falou para mim brincando e eu enrachava, né? Aí ela falou assim, existem 2 tipos de pessoas que vão à academia. Os que não precisam e os que não adiantam. Aí eu olhei para ela, eu falei, como assim os que não adiantam? Porque precisar, a gente precisa ir. Então, nós tá no que não adianta. Não precisa, que é os que já é bonitão, né? E os que não adianta. Aí eu falei, gente, mas como que bolam uma piada dessas que não adianta? Aí estão falando para nós que estamos precisando ir, que estamos precisando cuidar do corpo, que não vai adiantar, mesmo que você passe por um processo. Como assim? Nada a ver, né? Agora apareceu. Agora está funcionando. Agora tá? Tá, aí põe na Eu tô vendo apresentação. Acho que é aí que desse jeito aí dá, senhor. Que se eu pedir para apresentar aqui no F5, não passa para vocês, né? É só a gente dar um. Aí, ó. Pode trocar aí que vai dar bom para nós. Tá passando? Troca aí. Trocou, não. Não, o problema não é aí. É a lentidão, tá lento. É aqui. O problema é aqui. Quando a gente coloca a tela inteira, não aparece você trocando. Quando a gente deixa nossas câmeras e a tela, aparece. Vai desse jeito aí.
Eu tô na telinha mudando. Vocês têm que configurar aí mesmo. Clica no limão aí, fazendo favor. Beleza, Aí, aqui cliquei. trocou, aqui tá de boa. Então tá. Gente, nossa, eu tenho até que ligar meu ar, porque tá, até senti calor. Ó, o que seria os pensamentos sabotadores? Nós vamos falar, para entender pensamentos sabotadores, nós vamos falar sobre a teoria de Pavlov, o experimento que ele fez, que foi um pesquisador muito importante na psicologia, a cadeia de evento, quantos estímulos vão interferir no nosso padrão alimentar, vamos entender como identificar pensamentos sabotadores e erros cognitivos, vamos entender o que é definição da saciedade e como avaliar e identificar os problemas na nossa vida, a partir de pensamentos sabotadores, que vão ser aplicados no processo de alimentação, no processo de atividade física, no processo de seguir uma dieta, no processo de alcançar os seus objetivos na sua vida, tá? A teoria de estímulo-resposta ajuda a entender o quanto os pensamentos sabotadores, eles surgem quando a gente recebe um estímulo. Eu queria que vocês gravassem isso. Sempre diante de um estímulo, você vai ter alguma reação. Uma situação, ela sempre vai estimular o seu pensamento e isso vai interferir a sua fisiologia. Então, eu queria que vocês acompanhassem essa historinha que eu vou contar para vocês. Imagine que vocês vão levantar agora de onde vocês estão e vocês vão se direcionar até a cozinha de vocês e lá vai ter um limão muito vistoso, bonito, brilhante. Vocês vão cortar esse limão ao meio lentamente, vão trazer ele até o nariz, vai cheirar esse limão e vai saborear esse limão, vai levar esse limão na boca. Quem aí salivou a boca? Eu Tem pessoas Aqui eu fiz até barulho já. Só de contar, minha boca salivou. Então, tem pessoas que só de ver a imagem que eu coloco aqui do limão já começa a salivar. Eu quero mostrar para vocês, com essa analogia, o quanto que um estímulo tem um poder de produzir uma reação fisiológica em você, que vai fazer você buscar por aquilo. E aí, você precisa avaliar no momento se aquilo é saudável ou não. Pavlov foi um pesquisador que trouxe grandes contribuições para a psicologia e ele criou a teoria que a gente chama de condicionamento operante. Ele começou a pesquisar em cachorros. O que ele fez? Ele sabia que ele entendeu, né, ao longo da pesquisa dele, que quando o cachorro acessava a ração, quando ele ia comer, mastigar a ração ou o osso, a boca dele salivava. Então, a salivação, o Pavlov, ele viu que era um estímulo, uma resposta incondicional, que era uma reação fisiológica normal do corpo do cachorro. E aí ele começou a pesquisar e matutar, mas será que é só quando o cachorro come que a boca dele saliva? Porque se eu conseguir colocar um novo estímulo que não seja comer a ração ou o osso, eu posso ajudar pessoas a mudar um padrão de comportamento. Vocês vão entender por quê. Pavlov começou a fazer assim. Quando ele ia colocar ração para o cachorro, ele inseriu um estímulo que foi a campainha, ele ficava tocando um sininho. Toda vez que o cachorro ia comer, ele tocava o sininho. Para quê? Para condicionar o sininho, o som, ao ato de comer. Até ele perceber que quando o cachorro escutava o sininho, mesmo que ele não estava com a ração na boca, o cachorro começava a salivar. Então, ele entendeu que quando ele condiciona um estímulo, o cachorro dava a resposta, que era aquela resposta neutra, aquela resposta que era inata anteriormente, né? Que estava ali dentro da fisiologia. Pavlov começou a fazer o seguinte: ele tocava a campainha
não dava a ração, e mesmo assim o cachorro salivava. Por quê? Porque ele aprendeu um novo comportamento. Ele foi condicionado a salivar diante da campainha. E Pavlov precisou fazer isso, é claro, várias vezes para poder testar a teoria deles. O condicionamento, então, esse tipo de condicionamento que o Pavlov criou e pesquisou, é um tipo de aprendizagem, né, que é capaz de transferir uma resposta natural diante de algum outro estímulo neutro. Quer ver um exemplo bem prático? Quem aí já passou por algum lugar, sentiu um cheiro, um perfume, algum aroma e voltou lá na infância sem saber o que tinha acontecido? Nossa, isso me lembra um cheirinho da minha infância? Porque o cheiro ficou condicionado a alguma situação. Assim como tem músicas que nos condicionam a várias situações. Tem música que eu escuto na minha vida que dá vontade de chorar, porque está relacionada a antigos relacionamentos que eu tive que não deu certo, que era a minha música e do meu ex-namorado. Tem música tem uma música que da igreja, eu sou católica, que fala assim: segura na mão de Deus e vai. Gente, essa música, ela me causa uma angústia, porque essa música foi tocada no velório da minha avó e de várias pessoas que eu gostava. Então, eu escuto essa música, eu não estou diante de alguém morto, eu não estou diante de uma situação triste, mas isso me causa tristeza. Por quê? Porque a música foi condicionada a algum evento. Entenderam até aqui? Sim. Essa parte? Tá. É preciso, então, a gente identificar quais que são os estímulos que nos levam ao ato de comer, né? Nós temos estímulos ambientais, biológicos, mentais, emocionais e sociais. O que seria estímulos ambientais, por exemplo? Cheiros, como esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Às vezes você passa num lugar, nossa, tá com cheiro da minha infância, nossa, isso me lembra alguma situação. As empresas hoje trabalham muito com isso, com a aromaterapia, né? Você passa lá na Boticário, tem o cheiro da Boticário, você entra numa loja, aquela loja tem um cheiro, por quê? Para fazer você se lembrar daquela loja quando você quiser comprar aquele objeto, né? Os estímulos biológicos, né, que seria fome, né, que garante a nossa sobrevivência, sede, se você está com sede de alguma coisa, você quer beber água, às vezes você pode buscar um refrigerante, e aí, buscando refrigerante, vai dar vontade de comer uma pizza, e você associa um estímulo, que seria um estímulo biológico, você está com sede, mas você não bebe água, você toma refrigerante e ainda pede uma pizza. E ao desejo, que é quando você olha, você fica com desejo por aquela coisa, por aquele alimento. Para comer também, nós temos estímulos mentais. Se você está lendo o cardápio lá de um restaurante, você ia pedir um churrasquinho, uma carne grelhada, mas dependendo do que você está vendo, do estímulo visual, você vai pedir aquilo que é mais gorduroso, aquilo que está sendo mais bem visto, né? Estímulos mentais também têm a ver com o ato de pensar em comida, pensar o que você vai comer na janta, no almoço, pensar o que você vai fazer de café da manhã, pensar na comida. Você está de ônibus ou de carro, e aí você sente o cheiro do McDonald's, vê a logomarca, vê alguém comendo e fica pensando naquilo. Quantas vezes a gente nem quer comer nada, mas você vê alguém comendo e você fica pensando naquilo e isso te leva a comer, né? Que tem a ver também com imaginar. E lembrar do que você comeu, que foi gostoso. Alimentos que tem um paladar mais aguçado, esqueci o termo, Polly, hiperpalatáveis, né? Que são alimentos com um teor calórico maior, que são alimentos mais gostosos, né? Fazem a gente se lembrar, nossa, eu quero comer aquela torta de frango lá do supermercado. Nossa, gente, aí em Betim tem um lugar que eu comi um pastel, lá no centro, chama Rei do Pastel. Só sei que é um pastel grandão, um pastel enorme. Zé da Vitamina. Isso, Zé da Vitamina.
Meu Deus do céu, se eu lembrar do Zé da Vitamina, dá vontade de comer pastel. Se eu estiver passando na rua e olhar para a esquininha, dá vontade de Assim mesmo. né? Então, é um estímulo também a gente lembrar. E um outro estímulo, né, que, né, não menos importante, talvez o que mais nos afeta. Quando a gente está com raiva, a gente pensa em comida. Quando a gente está triste, frustrado ou alegre, a gente pensa em comida. Se você, minha amiga, semana retrasada, terminou o namoro, me convidou para comer com ela. Quando você está alegre demais, você tirou a carteira da autoescola, você quer comemorar, o que é que você faz? Chama os amigos e vai no restaurante, vai no barzinho. Quando você está feliz que seu filho nasceu e marca o batizado, faz um almoço de família. Então, os estímulos emocionais, eles levam a gente fortemente aí ao ato de comer. Muitas vezes, a nossa ansiedade, você está ansioso ou preocupado com algo, faz você beliscar e comer o tempo todo, né? Também é um estímulo forte. E nós temos também os estímulos sociais. O que seriam os estímulos sociais que nos levam a comer? As situações, como o exemplo, o batizado, o casamento, a festa de final de ano da empresa, o Natal. E as pessoas, como no caso, a minha amiga me chamou para comer, eu não queria, não estava com fome, mas eu aceitei o convite porque ela estava precisando que eu acompanhasse ela para conversar, né? Mas quando alguém te faz um convite para conversar e você chega num local, você não quer comer, é quase impossível, porque os garçons, eles ficam olhando para vocês, eles levam cardápio, todo mundo olha, você se sente deslocado no lugar, né? Quando eu vou numa cafeteria, às vezes, ou eu estou no shopping, ou chego em algum lugar, quero só ligar o notebook, aproveitar o Wi-Fi, ler alguma coisa, estudar, as pessoas olham para você, porque você tem que consumir. Então, tem vários estímulos sociais que nos levam ao ato de comer. Algum comentário até aqui? Ok. Gente, já são 8h05, né? A gente tinha combinado 1 hora. Como que tá para vocês o horário? Para mim tá tranquilo, a Bruna tá comendo. Você tá falando de comida, ela tá comendo. Foi um estímulo, então, falar de comida para a Bruna. Vamos até 8h10, que aí dá tempo da gente começar a inserir alguns conceitos aqui da terapia cognitiva, pode ser? Por mim, tudo bem. A gente continua na semana que vem, tá? Pode. Porque, né, eu coloquei aqui do estímulo ao ato de comer. Para trazer esse entendimento que antes de comer, nós vemos um estímulo, né? Antes de comer, de chupar o limão, você viu o limão, você teve uma reação fisiológica, sua boca salivou e isso te levou a comer, né? Então, você tem um estímulo que pode ser pensar no alimento, que pode ser assim. Ah, nossa, pensar num hambúrguer, igual essa menina tá comendo aí, né? E aí, quando você pensa que é o seu estímulo, que pode ser o seu gatilho mental, o seu gatilho mental pode ser pensar na lasanha que ficou lá na geladeira de ontem. Aí, o que você pensa? Nossa, que delícia! Quando você pensa, parece ser gostoso, isso é uma delícia, sua boca saliva. E aí, você vai para a decisão, vou comer e parte para a ação e você come. Só que nesse gráfico aqui, você tem um estímulo, tem um pensamento e tem a decisão. A decisão é a nossa palavra-chave. Por quê? Porque comer é uma decisão. Você escolhe comer. Assim como você pode aprender aqui comigo, escolher não comer também aquele alimento naquele momento, porque você tem um outro objetivo. E se você comer, você vai se afastar do seu objetivo. Nesse sentido, o nosso pensamento, ele tem um papel fundamental, por quê, né? Eu trouxe alguns pensamentos aqui. Comer uma caixa de biscoito sozinha ou uma barra de chocolate é um processo automático? Não é, porque eu falei para vocês agora que comer é uma decisão, né? Fazer digestão é um processo automático, o batimento cardíaco é um processo automático. Agora, comer, você não pensa, vou comer agora e algo já aparece na sua boca magicamente, né? A gente não precisa, como eu falei no último encontro, você não fala para o seu coração, bate.
bate, para, né? Então, se comer é uma decisão, a gente aprende hoje que comer não é um processo automático. Então, toda vez, antes de você comer, você pensa, eu vou comer isso. E aí isso vira uma fissura, né? Porque se você não sabe, não consegue controlar isso, você vai comer, né? E às vezes até em alto volume passar mal depois, né? Quando você não consegue controlar sua vontade de comer, isso é um grande indicativo que tem vários tipos de pensamentos sabotadores passando na sua cabeça e você não consegue identificar. Por exemplo, você pode pensar assim: ah, tudo bem eu comer, isso vai ser só hoje. E aí amanhã você pensa isso de novo: não, tudo bem, vai ser só hoje, eu já comi ontem mesmo, deixa eu comer hoje de novo. Mas aí chega sábado, você pensa isso de novo, e você pensa assim, não, tudo bem se eu comer hoje, porque é final de semana. Você fica se sabotando para o resto da vida, né? Então, eu quero que vocês entendam que é o seu pensamento que faz você agir de uma maneira disfuncional. Um pensamento funcional seria você dizer para você mesmo assim, você está diante de... você chega na casa de uma amiga, ela te oferece um pedaço de pizza. E aí você pensa assim, não, eu posso resistir, porque isso vai fazer diferença na minha dieta. O que é que você pensa na hora? Nossa, que tentação, não vou conseguir resistir porque ela me ofereceu. Não é culpa minha, é culpa dela, né? Porque ela me mostrou, agora eu tô com vontade. Isso é um pensamento sabotador. Muitas pessoas que não conseguem resistir à comida, muitas pessoas não, a maioria das pessoas trazem consigo aquela crença dos nossos antepassados que passaram por momentos de privação na alimentação. É como o urso polar, ele precisa comer o quanto ele conseguir, porque ele vai passar por um inverno turbulento e ele vai ficar com escassez de comida. Então, ele engorda para conseguir passar pelo momento de escassez sem morrer. Muitas pessoas têm uma crença limitante, não conseguem entender que é isso, que elas não podem negar ou se recusar a comer alguma coisa. Como se você recusasse comer aquele pedaço de pizza, ia te fazer morrer. Você ia morrer de fome. E não. Né? Para a gente morrer de fome, você tem que ter privação de comida por diversos dias, né? Então, responder aos pensamentos sabotadores é exercitar o nosso músculo da resistência. E é sobre isso que a gente vai falar sempre. Sobre como exercitar o nosso músculo da resistência. Para fazer dieta, aqui, ó, nessa charge, tá escrito assim, ficou embaçado, né? Hoje eu estou super feliz. Acho que vou esquecer a dieta e tomar uns chopinhos para comemorar. Beleza. Aí passa um outro dia. Ah, hoje eu estou tão deprimida, acho que vou pedir uma pizza. Um dia só não tem problema. Aí vem uma outra situação. Ah, hoje é sábado, não dá para fazer dieta em pleno sabadão, né? Segunda-feira eu pego firme de novo. Isso é um tipo de pensamento disfuncional, né? Que vai afastar você. Tenho todos. Hã? Tenho todos. Então, vai anotando aí, anota na sua listinha. Pensamento sabotador é aquele pensamento que faz você agir de maneira disfuncional. E o pensamento funcional é aquele que faz você agir de uma maneira mais produtiva. Bom, a gente tem que ir com calma, e aí eu vou parar aqui nesse slide, tá? Por que que nós temos que ir com calma? Porque tudo que a gente consegue rápido demais, a gente pode perder rápido demais, né? Pessoas que perdem peso rápido demais tem o reganho do peso também rápido demais, né? Então, nesse exemplo aqui, você já pensou, né? Se você quisesse dirigir um carro numa rua muito movimentada depois de fazer a primeira aula de direção, pensa você na primeira aula de direção, você pegar um carro e começar a dirigir. Será que você vai ser capaz de sair do estacionamento? Será que você vai conseguir passar as marchas com segurança, usar o espelho certinho?
né? E isso vai deixar você apavorada, né? Talvez você pense assim, eu não vou conseguir fazer isso, é difícil demais. E aí você vai se sentir mais desmotivada, desmotivado, e talvez se você tentar dirigir depois de uma primeira aula de direção, você não vai tentar dirigir nunca mais na sua vida. Por isso, dietas super restritivas e comportamentos super radicais não nos mantém na constância, muito pelo contrário, faz a gente desistir, né? Por isso que a gente vai com calma. Eu quero que vocês comecem a compreender o padrão de pensamento de vocês aos poucos. À medida que vocês vão ouvindo aqui, vocês vão notando os pensamentos sabotadores que vocês tiveram. Porque é difícil, gente. Eu sei, a gente começar a observar o que a gente pensa. Vocês vão entender aqui daqui para frente o quanto o ato de comer ele passa por um tipo de pensamento anterior, que muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente não para raciocinar aquilo que a gente está pensando, né? Olha, aprender novas habilidades antes de iniciar uma reeducação alimentar fará com que vocês que estão aqui persistam nos objetivos e nos alcances. Por que a gente inverteu a ordem, né? Do que é normal. A gente aprende primeiro as técnicas cognitivas e depois a gente começa a dieta alimentar, para você ter mais estrutura para conseguir seguir a dieta alimentar e conseguir seguir com o treino, tá? Por quê? O nosso grupo vai aprender e vai saber quando sentir fome, quando não for a hora de comer, quando que a gente vai sentir um desejo incontrolável, a gente vai aprender estratégias de quando alguém quer convencer você, né, a repetir o prato, o que você vai fazer naquele momento, e se você tiver que resistir a comidas saborosas trazidas por colegas, você também vai saber o que você vai fazer, tá? Gente, vamos parar por aqui? O que vocês acham, hein? Eu fico pensando aqui no horário mesmo, né? Tem muita coisa para a gente ver daqui para frente. Acho que eu vou parar aqui, que aí a gente começa falando sobre as técnicas para a gente controlar os pensamentos, tá? E aí, aquele modelozinho que eu mandei lá no grupo, vocês trazem ele de novo no próximo encontro? A gente pode parar por aqui, então, hoje? Passou rápido. Voou o nosso encontro. O que vocês acharam até aqui? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Se entendeu, se não entendeu nada, pode falar, né? Que aí eu explico melhor da próxima vez. Eu já entrar nos pensamentos funcionais, por quê? Para a gente já ir pensando sobre eles. Ótimo. Tá. Semana que tem aqui. Porque os sabotadores a gente escuta, né? E aí, não, é só hoje, não. E eu falei sobre isso esses dias, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com a Bruna, mas às vezes a gente fica, tô deprimido, vou comer alguma coisa, tô triste, vou comer alguma coisa. E isso é no caso de quem bebe também, né? Vou tomar uma hoje, porque hoje o dia foi estressante. Hoje eu tô relaxado, eu vou tomar uma. E aí tudo é motivo, né? De comer ou de beber alguma coisa. E aí eu tô doida para entrar na outra parte, né? Assim, se tudo é motivo, tem o que uma vai tabela fazer? que eu fiz. Não fazer Eu isso. fiz uma tabela só sobre pensamentos funcionais e respostas alternativas a pensamentos sabotadores, tá, Vanessa? Isso que você acabou de falar, Vanessa, eu tô deprimida, eu vou comer um doce. Gente, isso é a teoria de Pavlov purinho que eu falei para vocês do condicionamento da campainha, o cachorro saliva sem ter o alimento na boca. Você provavelmente, muitas pessoas condicionaram o estado de estar depressivo, estar meio deprê, a comer um doce. Do mesmo jeito que você condicionou uma emoção a um sabor, a um alimento, você pode descondicionar. E aí você faz isso aos poucos. Durante essa semana, se você se sentir mais deprê, ao invés de comer o doce, você pode começar a dar uma resposta mais funcional. Bom, eu tô querendo comer o doce, essa é a minha vontade. Mas se eu comer o doce, eu vou sentir mais culpa depois. Isso vai me deixar pior.
Isso vai me afastar do meu objetivo de perder peso. Qual outro recurso eu posso fazer para aliviar a minha deprê? Eu posso fazer um suco natural, eu posso fazer um chá de camomila, eu posso dar uma volta no quarteirão, eu posso ligar para alguém, eu posso fazer a leitura de um texto, eu posso fazer uma receita fitness, eu posso ligar para uma amiga, eu posso ver um filme legal de comédia que vai aumentar o meu astral, eu posso fazer uma leitura da Bíblia, fazer uma partilha, escrever isso, mandar para algumas pessoas. Entendi. E aí você vai descondicionando. Quanto mais você faz isso, mais você fortalece o seu comportamento automático e condicionado. Aí toda vez que se você faz isso por muitas vezes, toda vez que te dá uma deprê, você não vai pensar em doce mais, você vai pensar em outras coisas, porque você aumentou o seu repertório comportamental. Mas, gente, alguém quer falar algo mais? Até que eu não tenho muito problema com doce. Mas é comida mesmo, é lanche, até que doce eu consigo resistir mais um pouco do que o Tico, no caso. O Tico e o Davi, eles são mais para doce. Problema nosso aqui é final de semana, que chama. Dia de semana a gente tá tranquilinho, a gente tava comendo agora tulipinha de frango, né? Só tulipinha mesmo. Tomei uma proteína mais cedo, hoje não fomos na academia. Durante a semana é maravilhoso, mas chega no sábado, sábado nosso é dia de curtir, é o dia que a gente mais gosta na semana. Aí a gente toma cerveja, a gente come o que tiver, a gente come, então a gente quebra a rotina da semana. Esse final de semana foi foda, porque no sábado a Bruna ficou meio de molho, chegou no domingo, ela olha para mim, vamos lá para casa da minha mãe fazer um churrasco, tomar uma cerveja? Aí eu e como ela ficou de molho no sábado, eu penso, pô, né? Bom, tá afim, né? E eu tinha tomado cerveja o sábado de tarde para frente todo. Aí fomos, por lá nós ficamos o dia inteiro, depois de que 2 horas da tarde, bebemos cerveja, comemos. Comer a gente não comeu besteira, mas bebemos cerveja pra caramba. E aí a gente não fez o que a gente costuma fazer no domingo, que é fazer as marmitas, né? Faço feira. Planejar a semana. Segunda-feira a gente não estava de ressaca, mas a gente estava morto, porque você deita para dormir depois de ter tomado 5, 6 cervejas cada um, você apaga, então você não descansa. A gente já aprendeu que isso não é sono, isso aí é o desligar o interruptor e tela preta, daí a pouco de manhã você acorda com o telefone despertando, você está ressecado, desidratado e cansado. Né? De manhã eu não costumo comer nada, não sei o que vocês vão orientar, a gente não costuma comer nada não, porque a gente se alimenta bem depois do treino e a gente consegue fazer um jejum até umas 11 horas, mais ou menos. Mas na segunda aí não teve jeito, eu já tomei café da manhã, eu comi pão de queijo, eu tomei café com açúcar, de tarde eu já comi um pão, e tem o quê? 3 semanas que a gente não fazia isso. A gente estava até mais disciplinado que nessa semana, só no sábado mesmo que a gente dava uma curtida. No domingo, em casa, não é hábito nosso beber no domingo. Domingo é o dia de descansar, ficar em casa, ir na casa da mãe, do pai, em família. E a gente já estava acostumado. Então, eu vi uma grande diferença. Eu bebia quase todo dia na semana, tem parado. Tinha umas 3 semanas, 4, que a gente estava bem disciplinado, né? Tem 2 meses que nós estamos treinando, o último mês estamos mais disciplinados. Bem disciplinado pela vida que a gente tinha antes, né? Porque no disciplina mesmo, a gente está precisando aí botar mais ordem. E deu para ver uma diferença monstruosa. A gente gosta muito de ver o Paulo Musi, o Cariani, o Dr. Baracá, e ele fala que a pessoa que está no final de semana e bebe o final de semana inteiro, ele acaba com o corpo dele, que o álcool acaba, e principalmente você quebra toda a dieta, toda a rotina. E um negócio que eu percebi é que você demora até lá para quarta-feira para expurgar tudo isso e voltar àquela pessoa lá da sexta-feira passada, né? E, em resumo, 2, 3 semanas de disciplina. Esse final de semana a gente desandou acima do normal. E aí deu para perceber exatamente o que o professor fala, o doutor fala. Foi segunda-feira cansado, não tivemos ânimo para ir na academia à noite,
Na terça, a gente ainda estava um pouco cansado ainda do dia anterior. Não fomos treinar, que na terça a gente vai à missa. Ontem nós fomos treinar, estava bem, estava legal. Foi um treino até punk demais. Mas demorou aí 2 dias e meio, mais ou menos, para retomar a carcaça de sempre. Ô, André, eu vou te pedir para você escrever esse exemplo, para você não esquecer, você trazer ele mesmo semana que vem, que a gente vai colocar ele num diagrama para eu explicar a vocês o que aconteceu com o comportamento. Tá? Não esquece. Para imprimir. Isso. Eu não consegui imprimir ele hoje. Meu irmão imprimiu a apostila e ele para mim, mas eu não vi ele ainda. Tá, não, pode, pode então imprimir que semana que vem a gente vai usar ele, porque o que fez vocês comerem, né, dentre várias possibilidades, vocês estão passando, digamos, por uma escassez, um período de reeducação, no final de semana vocês liberaram geral, né, nossa, e aí você abusa, por quê? Porque você sabe que durante a semana você não vai ter acesso a isso. Então, é tudo ou nada, né? E aí você consome o máximo que você pode, porque aquele dia é o dia do lixo, é o dia que está liberado. Alguns outros pensamentos que podem passar, não, eu mereço, ela trabalhou ontem, eu tô cansada, nossa, a gente tá fazendo tudo certinho durante a semana, essa semana passada foi impecável, eu mereço. Se você cai nessa armadilha, você vai se frustrar, por quê? O seu período de recuperação depois, você vai ter mais prejuízo nas recaídas. Mas a gente aprende muito com as recaídas, tá? E a gente vai trabalhar bem isso. Só anota que a gente vai aprofundar nisso, tá? Combinado. Fechado. Gente, que mais? Só para matar aqui, sem querer fazer uma agressão psicológica com a minha esposa, mas foi culpa dela, tá? Porque o sábado é o dia de curtir. Aí ela ficou lá de molho no sabadão todo, domingo ela chamou, eu fiquei com dó, topei, né? Aí ela falou assim, da próxima vez você não topa. Mas ele foi fraco, que falou vamos, Eu ele fui- foi falado não. Mas eu fiquei com pena de você. Não, Tadinha. Ela tá querendo fazer um churrasco lá na mãe dela. Se a Fra- gente não for, né? Ela vai ficar triste. fraqueza emocional, tá vendo? Uhum, olha. E divertimos, mas no outro dia nós estávamos com o mesmo pensamento. Aí ela tá, inclusive, assim, Tá falou dois quando... querendo, aí um reprovando o outro, aí chega uma hora que os dois concordam. E ela falou comigo igual a vez ela disse sobre a academia, que quando ela não quiser ir, é para eu fazer ela ir. Tem que ir, comeu direitinho, tá preparado, vamos treinar. E no próximo Gente, domingo. deixa eu pensar, eu não fui na academia essa semana ainda. A semana não acabou, você pode Já ir amanhã, tem, Vanessa. tem amanhã e sexta. Você não foi, Vanessa? Amanhã e sexta não, né? Hoje é quinta, amanhã é sexta. Amanhã e sábado. E a gente. Vanessa, um dos principais sabotadores que pode acontecer com você quando você acordar amanhã é você pensar, eu não fui a semana toda, eu não vou hoje. Eu vou hoje. Eu vou segunda-feira. Então, Vamos começa fazendo diferente. Mesmo que você não queira, vá. Tem uma coisa que a gente não gostava de fazer de jeito nenhum e a gente faz hoje. Normalmente eu vou depois da nossa reunião, né? Mas hoje eu não tô me sentindo muito bem. A cabeça tá um pouco pesada e tal. Aí terça eu já não vou por causa do compromisso que a gente vai. Terça que vocês vão à missa, né? E a gente vai ao culto. E aí, alguns dias aconteceram alguns imprevistos. Mas eu vejo que também é sabotador. Tipo assim, eu não vou hoje não, mas amanhã eu vou, amanhã eu recupero. Né? A gente fica nessa sabotagem. Igual amanhã, que você já tá avisando que eu vou pensar assim, não fui semana toda, eu vou na sexta. Hoje, que é sexta, né? Mas vai. Nós vamos amanhã também. Vai no sábado de manhã. Inclusive, a gente criou tomou um gosto por ir sábado de manhã na academia, que é um negócio assim que eu não sei de onde apareceu, porque Pior que é verdade. sábado de manhã era acordar tarde, domingo também. Uhum. E hoje eu Acho que eu vou acordo fazer um cedo. compromisso com vocês no sábado. Acho que eu vou fazer um compromisso. Acordamos cedo, vamos de jejum, já leva um pós-treino pronto. E de lá a gente vai almoçar, vai fazer alguma coisa, mas virou uma rotina que eu estou tomando gosto. E para Débora. O quê? Vencemos. Aí a gente manda fotinha no grupo. Vencemos a ceia Nossa, sábado. vou adorar, pode mandar. Então, fechou. Tá vendo? Ó, estamos incentivando, hein? Isso aí. Gente, Vamos vamos ser fechar hoje então, né? Vamos, Demorou. a gente já falou demais. Semana que... Vocês gostaram, gente, do grupo de hoje? Foi ótimo. Apesar de ter menos pessoas, mas gostamos, foi um papo bom.
Quem não está aqui perdeu, né? Essa interação é tão gostosa, a interação ao vivo não é igual ver aula gravada, né? Mas, gente, Eu semana falo que vem a demais, se gente deixar, eu continua. conto a minha vida. Mas eu tô sentindo que tá todo mundo aí Tá bom. se aproximando Tô mais. achando que nós vamos ter que mudar o horário desse grupo para 1h30 lá. Semana passada foi assim, hoje de novo, até 8h30, né? Se der para todo mundo, a gente pode fazer assim, até para a gente aproveitar mais, tá? Ok. Beijo para vocês, boa noite, tá? Até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada. Quero fotos, hein? Fotinha, vamos tirar nossa foto. Deixa eu printar aqui a tela. Quero fotos do sábado, do treino. Verdade. Treino, vamos. Anda, André, vamos tirar nossa foto de hoje. Isso, 1, 2, 3 e... Peraí, que tá aparecendo uma mensagem aqui, peraí, gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e... vou mandar lá, tá? Beleza. Sábado a gente manda fotinho. Tchau. Boa noite.